Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fazer essa live não está fácil. Forças ocultas internacionais atuam contra o nosso canal e eu tenho que denunciar à ONU toda essa marcação. Isso aí é o lado escandalizado, é o lado brabo, e o lado verdadeiro é um só. O lado verdadeiro é que, na minha região, foi tudo estatizado, foi tudo privatizado e passaram a distribuição de energia elétrica para uma gangue, uma quadrilha italiana, um bando, uma corja, uma choldra de bandidos, e a empresa deixou de ser estatal brasileira, a Sérgio, Companhia de Energia Elétrica, passou para um grupo chileno, depois por um grupo peruano, e agora já estamos na mão de um grupo italiano. A máfia, a Cosa Nostra, faz o caminho inteiro. Uma estatal italiana é dona da distribuição de luz aqui, e depois que houve a tempestade de anteontem para cá, já caiu 20 vezes a luz. Pouca coisa, coisa à toa. É por isso que a gente privatiza os serviços no Brasil, para eles melhorarem, sabe? Com a privatização, o serviço fica melhor, você é mais bem tratado. É tudo isso que os neoliberais te vendem, né? A realidade é essa daqui: aumento absurdo das tarifas, um roubo desgraçado, levam tudo de graça, ainda vão no BNDES, levam dinheiro a juros subsidiados, aquele juro que você não tem para botar na sua padaria, no seu negocinho, tem para eles, não tem problema. E assim caminha a humanidade. Mais uma vez, reiterando, um abraço, outro para o Paulo Roberto, meu amigo, que ele agora confirmou, fez 21 anos, lá em Horolândia, mandou uma foto para mim dele com a Maíra almoçando, um filé parmegiana. Pode deixar que até o final do ano eu vou aí. Vou provar esse filé parmegiana aí em Horolândia. Como ele disse, 400 quilômetros ao norte de Salvador. Esse Brasil é muito grande, é imenso, maravilhoso. Pena que nós não damos valor. Estamos sempre copiando os outros. Uns copiam Israel, aquele lugar maravilhoso, pedaço de barranco no deserto, com a metade, com um tamanho menor do que Sergipe. Outros, qualquer coisa que venha de fora, que fale diferente, que fale enrolado e cheire a primeiro mundo. Enquanto isso, a gente abandona o nosso país, abandona tudo que é nosso. Mas não era essa a temática. A temática de hoje é outra. E, de cara, vou agradecendo aqui a participação do Wellington Calazans, hoje pela manhã. Estamos tentando aqui, vou logo abrindo para vocês, estamos tentando aqui um contato com o Roberto Requião para fazermos uma live com ele ainda nessa Semana Santa. Rápida, rasteira, direto. E eu quero avisar para vocês, se cair a live não vai voltar, porque aí nós estamos num pico de descida, idas e vindas desse sistema de distribuição de luz, desse Brasil que cada vez mais parece com a China de 150 anos atrás. Fazer o quê? É o que restou para a gente. Rubem, o tema, Rubem, você está enrolando? Não, não estou enrolando. Não estou enrolando. Estou falando aqui que a temática de hoje é como o Lula acerta a sua candidatura para 2022. A passação de pano é geral e, mais uma vez, a impunidade reina nesse país das impunidades. A Lava Jato, com o conluio, a associação criminosa com grupos estrangeiros, mais o executivo da época, que era representado por dona Dilma Van Rousseff, seu ministro da Injustiça, ou da Desinjustiça, ou Desjustiça, com o seu pupilo, o garoto prodígio, Sérgio Moro, que já tinha sido estranhamente convocado para assessorar Miss Wesley Weber, amiga íntima de carteado das madrugadas. Quem fica jogando cartas comigo a madrugada inteira dentro da minha casa tem que ser meu amigo, tem que ser íntimo. Isso não se faz com uma pessoa de fora. A Rosa Weber fazia isso com Dilma. E eis que Dilma usa todo esse aparato para perseguir o outro lado do PT, o PT de Lula. Bota Zé Dirceu na cadeia, mesmo sem ter provas, e para isso conta com o auxílio daquele magistral juiz que já deu provas várias vezes da sua inequívoca capacidade jurídica, não sabendo talvez nem
redigir uma petição. Nada demais para quem nunca teve nem OAB. Se ganhou a OAB foi depois de jubilado, um presente da OAB, porque ele mesmo fazendo prova nunca conseguiu, nunca passou. Como eu falei, era um inculto, quase um bárbaro do interior do Paraná, um jeca, na pior essência da palavra, que jeca eu também sou jeca do interior, mas ele é o jeca burro, burro mais maldoso, esperto o suficiente para entrar pela janela do serviço público, porque não há como provar que um imbecil, um quadrúpede daquele passou num concurso público, tá? Complexo como o de magistrado, em pleno governo tucano, e depois lhe cai o banestado na mão, ele lava a de todo mundo, e depois ele aparece serelepe no mensalão em Brasília, como auxiliar direto da Rosa Weber. É dele, da caneta dele, ou se ele ditou para alguém, não sei se ele sabe escrever, né? Mas suponho que saiba escrever alguma coisa, pouco, mas saiba. Vou condená-lo porque a literatura se me permite, não precisa de prova. Somos deuses, estamos todos mancomunados, somos todos uma turma só. E assim passou célebre em direção à fama, o nosso Sérgio Moro, que depois foi cantado em verso e prosa pela nossa mídia como o maior especialista brasileiro em lavagem de dinheiro. Título esse que oficialmente não existe. Não existe nenhum título desse no Brasil. Ninguém lhe atribuiu essa função. Ele o fez por conta própria, porque lhe permitiram, porque assim foi permitido pelos seus superiores, pois ele era um réu juiz de primeira instância, 13ª Vara Federal de Curitiba, ligada ao TRF4, que simplesmente veio ao público e disse que ele tinha poderes excepcionais, mesmo o TRF4 não sendo ninguém para lhe otorgar esse poder, porque esse poder quem faz é o legislativo, é quem cria as leis, não outros juízes. Enquanto isso, dormia em berço esplêndido, depois de tomar uma boa noite Cinderela, o nosso STF, que acordou agora, depois de anos de sono, com aquela velha pergunta: quem sou, de onde vim, para onde vou, aonde estou? E todos acordaram daquele sono madorrento de vários anos e, gente, vamos fazer justiça. Vamos? Não vamos fazer justiça. Vamos fazer um acerto, que é muito melhor. Que o Brasil é a terra do acerto, dos acertos e dos desacertos. E nesses acertos e desacertos saiu o que nós vimos aí. Postar. A ministra Rosa Weber, aqui notícia, estou lendo. A ministra Rosa Weber, do STF, Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira, dia 30 de março de 2021, a suspensão do inquérito aberto no STJ, Superior Tribunal de Justiça, para investigar procuradores que integravam a força-tarefa da Operação Lava Jato. O inquérito foi aberto por decisão do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, para apurar se procuradores tentaram intimidar e investigar ilegalmente ministro do tribunal. Eu poderia continuar no blá, blá, blá aqui, até onde desse, até onde coubesse, ou até onde eu tivesse saco de ler mais essa imundície que emana desse pseudo-judiciário. Eu falo pseudo porque ali não tem juízes de carreira, não tem togados de carreira, não tem gente que fez carreira, são todas indicações políticas. Inclusive, para o STF, não precisa nem ser magistrado, não precisa nem ser operador do direito, qualquer um pode ser nomeado para aquilo ali. Então, eu poderia continuar com blá, 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 mas eis que a Rosa Weber suspende o inquérito. Não sei de onde saiu essa atribuição do STF, porque pelo que consta na lei, é o guardião da Constituição Federal. Eu não sei aonde ela foi confiscada nessa situação que envolve. O que parece, simplesmente, é um grande acerto. E eu me pergunto para que nós mantemos o STJ, para que nós mantemos o TJT, por que nós mantemos tribunais superiores se nós temos o STF, que tudo decide, tudo resolve e tudo determina. Eu queria saber para que a existência
desses outros tribunais apenas para manter gente como Nababo, ganhando milhões, gastando milhões, basta apenas o STF, dá tudo para eles, resolve tudo. Inclusive, podemos também eliminar o Executivo, o Legislativo, e deixar tudo com o STF. Se bem que nós precisamos dos políticos para indicarem os juízes do STF. Eles não vão para lá por mérito, eles vão por indicação política. Política feita em corredores, política feita, como disse lá esqueço agora o título nobiliário dele, lá da Prússia, Alemanha, me foge o nome, também nem tudo fica, né? A cabeça é grande, mas tem uns fios de cabelo aqui ainda, tem que segurar. Então, é o seguinte, se vocês soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não se submeteriam a umas, nem comeriam as outras. Então, essas nossas salsichas só precisam dos políticos para nomeá-las. E ali eles resolvem tudo, está tudo resolvido, tudo acertado. Tá? Aí você fala, tá, Rubem, e onde entra o Lula nisso? O Lula entra agora. Notícia. Lula desiste de ações que pediam as suspeições dos juízes do TRF4. Tá? Isso aconteceu no começo do mês. Lula desiste de ações que pediam as suspeições dos juízes do TRF4. Aqueles que em 15 dias fizeram o que não fazem em 2 anos. Na época, o Fachin aceita o pedido de Lula sobre recurso contra desembargadores. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula desistiu de 2 habeas corpus que seriam julgados nesta sexta-feira, 5 de março, pelo STF. Nos 2 recursos, o advogado petista pede suspeição dos juízes federais João Pedro Gibran Neto e Carlos Eduardo Thompson Flores. Esse Thompson Flores, inclusive, ele já é herdeiro da cadeira cativa lá. Existe uma cadeira cativa para a família dele no Tribunal Regional Federal, lá no TRF4. Lá passa de pai para filho. Maravilha, é um lugar muito bom. As pessoas são muito competentes, graças a Deus. São famílias ilustradas, iluminadas aqui nesse país. Nós estamos cheios de gente assim. Pero Vaz, escrevendo de mansinho, asilou seu sobrinho e inventou o pistolão Caprichosos e Pilares, 1985, se não me engano. Com blá, 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 sem blá, 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 quem foi malandro sempre será. Ele diz que Pero Vaz de Caminha inventou o pistolão, porque na carta escrita ao rei de Portugal, ele já pede um empreguinho para o sobrinho. E assim, de Vaz em Caminha e até achar o caminho das flores, a gente descobre que nada é por acaso nesse país. Então, aqui vemos o quê? Mais uma vez, o acordo de Lula com a Lava Jato, que enterra de vez a justiça brasileira, o que poderia se fazer de bom pela justiça brasileira. Estamos de luto, eu, e acredito que os magistrados de bem que existem são muitos. São poucos, não. Não são poucos, não. Ganham bem, ganham muito, ganham isso, ganham aquilo, mas muitos também só ganham aquilo. Não ganham mais do que aquilo. Não estou aqui para jogar lama. Eu não estou aqui para fazer o papel que muitos fazem de pegar a água do banho e jogar fora com o bebê dentro. Já contei essa história várias vezes, não preciso contar. Lula, mais uma vez, se mostra efetivamente o grande conciliador, acertador e passador de pano nacional. Em um belo jogo a 4 mãos com o STF, parece que toda a destruição da Lava Jato, dos procuradores e dos magistrados, em cima da economia do Brasil, uma verdadeira lesa-pátria, com crimes continuados contra a Lei de Segurança Nacional, contra a economia do país, tudo vai ficar por isso, mesmo no melhor estilo Lula. E qual é o melhor estilo Lula? Passação de pano geral. Todos sairão, pelo menos, impunes, e quem vai sair no prejuízo são 10 milhões de brasileiros sem emprego. A Petrobras, que foi para o buraco, que foi destruída por Dilma Rousseff, em conluio com essa turma. Centenas
ou talvez milhares de pessoas que até se suicidaram por verem suas vidas naufragarem. O suicídio não é um tabu, o suicídio é um dado ocultado do Anuário Estatístico Brasileiro. Não existe estatística oficial sobre o assunto, que elas são assustadoras, e muitas vêm desse conluio disso. Gente que perdeu o emprego, perdeu a dignidade e continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Os donos do poder, a briga por Brasília, continua sendo a única tese nacional. Aqui ninguém briga por mais nada. O Brasil que se ferre, que vai para a vala. O Brasil que continue na mão dos banqueiros, tá? Os que destruíram o país, os que são responsáveis pela minha luz que falha, pelo técnico elétrico que vem aqui e ganha um salário de fome, porque um técnico da Sérgio ganhava bem, tinha dignidade, trabalhava bem, o serviço era bem feito. Hoje o serviço é mal feito, porque o cara tem que sair daqui já para outro lugar, porque tudo foi um corte de custos e o valor da tarifa extrapolou. Vivemos atochados, arrebentados, como escravos. Diga-se de passagem, a vida de um escravo era bem melhor que a vida de um cidadão médio brasileiro. Cidadão médio não é cidadão de classe média, não. O dono da narrativa. Não. Eu estou falando cidadão médio brasileiro. Cidadão médio brasileiro vive muito pior que nação, não tenha dúvida. Faça uma consulta histórica que vocês vão ver. E que o Brasil continue na mão dos banqueiros, os que destruíram o Brasil. São todos farinha do mesmo saco. Não existe diferença nenhuma entre Joseph Safra ou Eduardo Moreira. A diferença é o cacife de cada um, ou a filosofia de um e de outro, que parece muito. Um tem vontade, o outro já é. Mesmo que cada um se venda como mecenas, como ajudando alguém, ninguém aqui está para ajudar ninguém. Todo mundo está aqui para se autoajudar.